Graça e paz, irmãos. É bom poder retornar à casa do Senhor, rever os irmãos, estar neste ajuntamento solene para prestar culto ao Senhor, cantar louvores ao nosso Deus, louvores de rendição, louvores que exaltam o nome do nosso Deus, louvores que cantam a respeito da soberania de Deus. Bom é estar na casa do Senhor, na companhia dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Meus irmãos, para a nossa edificação nessa noite, eu convido a amada igreja que abram a palavra de Deus no livro de Josué. Josué, capítulo 1. Nós faremos a leitura de todo este capítulo. Josué, capítulo 1, diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas, aos Gaditas e a meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra, vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado. Fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor, teu Deus, contigo, como foi com Moisés.
todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente sê forte e corajoso. Vamos orar. Bendito Deus, Senhor da glória, Senhor amado, mais uma vez te agradecemos por estarmos aqui reunidos como povo do Senhor, em torno da tua santa palavra, para adorar-te na beleza da tua santidade. Exaltado e glorificado é o teu nome. Pai querido, e agora quando também iremos ouvir da tua santa palavra, Senhor, abençoe a vida do teu servo, o pastor Tiago, que ele seja tão somente um instrumento teu em tuas mãos, para falar das grandezas da tua palavra, para nos transmitir a mensagem que o Senhor quer que ele transmita. Senhor, rogamos-te, Pai, dá-nos, Senhor, corações desejosos para ouvir, para receber a tua santa palavra. Venha, Senhor, nos dar cada vez mais, Senhor, desejo ardente, Senhor, de crescermos na graça e no conhecimento da tua palavra. Venha, Senhor, meu Deus, nos conduzir na tua presença, Senhor. Venha nos ensinar, Senhor, a andarmos nos teus caminhos. É como diz a tua santa palavra: guiar-te-ei, conduzir-te-ei pelo caminho que deves seguir, e sob minhas vistas te darei conselhos. Senhor, nós carecemos, Senhor meu Deus, de cada vez mais aprendermos da tua palavra. Senhor, dá-nos, Senhor, sempre corações sinceros, corações compungidos e contritos para com o Senhor, corações como sendo terra férteis, para recebermos a tua santa palavra, Senhor, e para crescermos nela para o nosso próprio bem e para o louvor da glória do teu nome. Mais uma vez rogamos-te, Pai, ilumina o teu servo, Senhor, o pastor, na transmissão da tua palavra, para o bem da igreja e para o louvor da glória do nome do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Esses dias de férias, Deus nos proporcionou momentos felizes. Viajamos primeiro para a praia, depois para o nosso sítio em Sete Barras e passamos os últimos dias no Hotel Fazenda na cidade de Joanópolis, depois de Bragança Paulista, pertinho de Minas. E no sítio passamos ali cerca de uma semana de muito trabalho braçal, mas de descanso mental. E nós andamos de cavalo, nós construímos uma nova casinha para as crianças, um novo parquinho de madeira para eles brincarem. Isso rendeu alguns dias de trabalho proveitosos. E na maior parte desses dias sempre chovia, o dia estava sempre nublado, mas teve um dia que o sol mostrou a sua face. E as crianças estavam já inquietas dentro de casa, queriam nadar, e aí nós aproveitamos esse dia para ir até um rio próximo, o rio Etá, que fica ali uns 3 quilômetros da nossa propriedade, um lugar muito agradável, de águas limpas. Porém, devido aos níveis de chuva, esse rio estava um pouco acima, do seu nível normal, perfeito para pular da ponte. Então eu lancei o desafio para as crianças, de pular dessa ponte, que tem aí cerca de 2 a 3 metros de altura da ponte, até atingir a superfície da água. Mas o local do pulo deveria ser um lugar mais profundo, onde tem uma correnteza um pouco mais forte. O pulo era o primeiro desafio. Depois, eles teriam que nadar a favor da correnteza até a margem, Então, na margem, forma-se ali um banco de areias e de pedra, e aí você está seguro, já longe da correnteza, onde as águas são mais rasas e tranquilas. Eu dei o primeiro pulo como incentivo,
e depois o Pedro subiu até a ponte para pular também. Aí nós estávamos lá embaixo, encorajando ele, vai Pedro, vai. Tinha ali algumas mulheres também, né, incentivando. Ele olhava para baixo com vontade de pular, ia até a ponta, né, da ponte, voltava para trás, ia de novo e hesitava, e lá as mulheres incentivando, a Lívia, eu embaixo encorajando ele a vencer os medos, encarar os desafios, até que depois de relutar algumas vezes, o Pedro vai e se joga na água. Ele pula, eu vou acompanhando ao lado dele, empurrando ele, e ele chega até a margem em segurança. Depois ele vai a segunda, terceira, quarta, quinta, e aí ele já perdeu o medo, eu não precisava mais ficar na água esperando ele pular. Ele pulava sozinho, nadava e saía para a margem. Ele conseguiu vencer o desafio. Depois foi a vez da Letícia. A Letícia, encorajada pelo irmão mais novo, né, se sentiu desafiada a pular também. Ela um pouco mais medrosa, mais introvertida, e então decidi dar uma mãozinha para ela, literalmente, né, Lê? Fui, dei um empurrãozinho, aí ela conseguiu pular também, depois pulamos todos juntos. E aquilo que parecia um desafio enorme para eles, já não era mais tão desafiador assim. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Há momentos em que desafios, grandes desafios, se apresentarão diante de nós. Grandes desafios vão aparecer à nossa frente e você, diante dos desafios, pode tomar duas atitudes apenas. Ou você encara e enfrenta os desafios, ou você desiste. Só essas duas saídas diante de desafios grandes. Você pode, por uma vez, hipervalorizar os desafios, desistir, abandonar, não enfrentar, ou você pode reconhecer que realmente os desafios são grandes, mas se Deus o chamou, você se dispõe a enfrentá-los com força e com coragem. O momento que estamos passando é um momento desafiador. Momento de mudanças no governo, mudanças políticas, mudanças sociais, mudança de ministros, ministérios, e tudo isso gera em nós medo, gera em nós insegurança. E mudanças são de fato desafiadoras, porque ela faz com que nós saiamos da nossa zona de conforto. É muito fácil nós ficarmos acomodados no nosso status quo quando tudo vai bem, mas as mudanças servem para isso. Ela nos tira da nossa zona de conforto para encararmos o novo, o desconhecido, o que está por vir. Algumas pessoas, diante dos desafios, elas sofrem da síndrome que eu chamo de síndrome de ouro do tolo. Você lembra aquela música antiga do Raul Seixas? Elas ficam sentadas em seu trono, com a boca escancarada, cheias de dente, esperando a morte chegar, né? O que fazer? Aí ficam lá atônitas, extasiadas, inertes diante do desafio. Ou ainda, aquilo que chamamos de síndrome de Hardy. Lembra de Hardy? O desenho que passava nos anos 80, de uma hiena. Quando ela se via diante de algum desafio novo, ela dizia a sua famosa frase: ó céus, ó vida, ó azar. Né? Sempre com uma visão pessimista ou depreciativa da vida. É a síndrome de Hardy. Outros vão ouvir vozes de encorajamento e continuar a caminhada cristã, aceitando e encarando os desafios de levar o bom perfume de Cristo, de levar as boas novas do Evangelho para um novo tempo que se abre, ainda desconhecido, mas certamente conduzido e permitido por nosso Deus. E aí nos perguntamos, que tipo de pessoas nós somos, ou temos sido? As que desistem diante de novos desafios, ou as que encaram a realidade e seguem em frente com força e com coragem? Josué, filho de Num, servo de Moisés, ele tinha um desafio enorme pela frente. Uma enorme responsabilidade havia recaído sobre as mãos deste servo de Deus. Moisés, o grande líder do povo, aquele que Deus usou de maneira extraordinária para fazer prodígios, sinais,
no Egito e libertar assim o povo, aquele que conduziu o povo pelos 40 anos que eles passaram no deserto, havia morrido. Deus não havia permitido que Moisés adentrasse a terra prometida. Ele avistou toda a terra prometida, mas não foi permitido a ele nem a Arão que entrassem na terra prometida, porque eles não obedeceram a Deus na sua integridade. E Josué então estava com essa responsabilidade, essa designação de fazer com que o povo entrasse, e não apenas entrasse, mas conquistasse a terra prometida, cumprindo assim a promessa que Deus havia feito lá a Abraão. Se lembram de Abraão, Isaque, Jacó? É neste momento que Deus vai cumprir as suas promessas aos patriarcas, aos descendentes dos patriarcas. E os desafios eram enormes. Aquela terra que eles estavam próximos a entrar, não era uma terra abandonada, inóspita, não era uma terra vazia. Os seus habitantes eram grandes guerreiros, guerreiros valorosos. Nós precisamos lembrar, quando fazemos a leitura de Números, capítulo 13, que Moisés ele vai enviar alguns espias ali para olhar a terra, para ver como que era essa terra que manava leite e mel, a terra prometida. E eles foram, e eles viram que a terra era habitada por grandes homens, os filhos de Anak. Os Enaquins, eles não eram apenas gigantes, como eles falavam no texto, porque eles se viam diante dele como gafanhotos. É a mesma coisa que eu estar diante do Marcelo, o presbítero Marcelo, com 2 metros, a gente se vê como um gafanhoto. É assim que eles se viam diante daqueles homens, porque eram homens gigantes, de grande estatura e grandes guerreiros, e não apenas grandes guerreiros, mas as suas cidades eram cidades fortificadas. Então entrar naquela cidade e conquistar a terra prometida era de fato um grande desafio. Desses 12 espias que foram avistar a terra, apenas 2 incentivaram o povo e fortaleceram o povo a entrar, ouvir a voz de Deus e se apossar daquela terra. Os 10 espias, eles jogaram um balde de água fria. Falaram: olha, não dá, nós não vamos conseguir enfrentar, eles são guerreiros, são homens gigantes, as cidades são fortificadas e é impossível nós entrarmos e tomar posse dessa terra. Era melhor nós termos ficado lá no Egito, como escravo, quietinho no nosso canto, do que sairmos para ser morto aqui nesta terra. Então eles desanimaram o povo. Diante dos desafios, eles recuaram. Josué e Calebe, ao contrário, eles animaram, fortaleceram o povo. E é esse mesmo Josué, que foi espia tempos outrora, que agora vai fazer com que o povo tome posse dessa terra e faça com que, por intermédio do Senhor e da força que vem do próprio Deus, eles enfrentassem o desafio diante de si, para então cumprir as promessas que Deus fez a Abraão, a Isaque, a Jacó, de conceder a boa terra que mana leite e mel ao seu povo. E no capítulo 1 de Josué nós temos essa palavra da parte de Deus, uma palavra de encorajamento, uma palavra da parte do Senhor, onde aprendemos que é necessário ter força e coragem para prosseguir. E o tema, meus irmãos, deste sermão é justamente esse: força e coragem para prosseguir. Portanto, diante dos desafios, é necessário buscar força e coragem em Deus para encará-los e para prosseguir na caminhada cristã. A primeira verdade que nós vemos aqui, por intermédio de Josué, servo do Senhor, é a disposição em encarar os desafios. E essa palavra vem da parte do próprio Deus. Observem aí os primeiros versos. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor, falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então a palavra que Deus traz agora a Josué é uma palavra muito séria e requer dele
disposição. Dispõe-te. Dispõe-te, porque você vai ser o responsável por fazer este povo passar o Jordão para possuir a terra que eu darei aos filhos de Israel. Nós cantamos um hino, é um hino maravilhoso, que diz respeito à soberania de Deus. Deus é soberano sobre os céus e sobre a terra, Ele é Senhor, e isso é verdade, sim. Mas Deus nos usa cada um de nós, usa cada um de vocês para executar os seus planos e os seus propósitos. Deus não age sozinho, Ele é soberano, Ele está no controle de tudo, mas Ele vai usar a sua vida para fazer a sua obra. Entendemos, portanto, que Josué, ele tinha um papel importante, era Deus quem ia dar a terra ao povo de Israel, mas ele faria isso por meio de um líder, que conduziria este povo com sabedoria, com força e com coragem, para que eles pudessem possuir a terra prometida. E o que Deus requer agora de Josué é a disposição. Dispõe-te, dispõe-te, levanta, disposição para encarar este grande desafio. E aí ele traz a sua promessa: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano ao norte, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Mas para que isso acontecesse, Josué precisaria dispor-se. E aí a primeira lição que nós tiramos para as nossas vidas, e nos perguntamos como temos encarado os desafios: com medo, nos acovardando, nos enclausurando no nosso mundo, ou nos dispondo, nos colocando à disposição de Deus. Aqui a palavra é dispõe-te. Temos de fato nos colocado à disposição de Deus, para que Deus possa então atuar através das nossas vidas. Faça uma avaliação da sua vida. Faça uma análise de como tem sido a sua vida nos últimos meses. Você tem se colocado à disposição de Deus, para que Deus use a sua vida na sua obra? Como tem sido? Ou para o que tem sido usado à sua disposição? Porque às vezes nós acordamos cheios de energia, cheios de disposição. Temos disposição para fazer muitas coisas, menos para nos colocar a serviço do Rei, a obra do Senhor, para que a glória do Senhor se cumpra em nossas vidas. Aqui a palavra é: dispõe-te, Josué, porque eu quero te usar. Eu vou usar a sua vida. E assim como Josué se dispôs a ser um instrumento nas mãos de Deus, Deus hoje fala conosco: dispõe-te. Dispõe-te para que eu possa usar a sua vida como um instrumento nas minhas mãos. A segunda verdade, meus irmãos, é que por maior que seja o desafio, Deus prometeu que sempre estará conosco. Olha que coisa maravilhosa. Deus não nos abandona nos grandes desafios que enfrentamos na nossa vida. E Ele vai fazer questão de deixar isso muito claro a Josué no versículo 5. Eu peço que você acompanhe comigo a leitura. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Josué, ele tinha de fato uma grande responsabilidade e um grande desafio. Mas a questão aqui, meus irmãos, é que Josué não estava sozinho. Josué não estava sozinho para enfrentar esses desafios. E Deus, Ele nunca nos deixa sozinho no campo de batalha. Isso para nós é uma notícia maravilhosa,
Porque quando estamos enfrentando grandes problemas, grandes desafios, nós temos essa palavra como conforto. Uma coisa é você enfrentar grandes desafios, gigantes, né, heróis de guerra, como enfrentou Davi, como os filhos de Israel irão enfrentar sozinhos, sem a presença de Deus. Outra coisa é você entrar nesse desafio, sabendo que será um desafio terrível, mas sabendo da presença constante do Senhor na sua vida. E essa verdade, meus irmãos, é para todos nós. O primeiro cântico que nós cantamos aqui com o grupo de louvor expressa isso, essa rendição, esse render-se aos pés do Senhor, demonstra a certeza que nós temos de que Ele está conosco sempre. E o próprio Cristo, porque isso não é apenas Deus falando particularmente com Josué, mas é Cristo falando com cada um de nós que somos seus filhos, eleitos por sua graça. Porque quando Cristo ele estava para ser assunto aos céus, ele deu algumas instruções finais ali aos seus discípulos, e ele deixou uma palavra de companhia, de conforto, de segurança, e ele disse assim: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se vierem perseguições, Deus estará conosco. Se formos impedidos de pregar o Evangelho, Deus estará conosco. Se formos presos por causa da palavra de Deus, Deus estará conosco. Se precisar morrer para sustentar a nossa fé em Cristo, Deus estará conosco. Deus não nos abandona nos grandes desafios, e é isso que Deus deixa claro para Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e jamais te desampararei. E Cristo reitera essa verdade dizendo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quando você estiver diante de um grande desafio, uma grande luta na sua vida, se lembre desse texto, se lembre da presença contínua do Senhor com você. Por pior que seja o problema que você tem enfrentado, Deus é contigo, e Ele está contigo, e Ele jamais te deixará e jamais te desamparará. A terceira verdade, meus irmãos, desse texto, ela nos ensina de que modo nós devemos enfrentar os desafios. E é necessário enfrentar os desafios com força e com coragem. Ser crente não é fácil. Ser um servo de Deus não é para covardes. Ser cristão não é para pessoas covardes. O cristianismo e a fé em Cristo exige de nós força e coragem. Porque se você for fraco, se você não ter Cristo como seu único e suficiente Salvador, aquele que sustenta a sua vida, você não vai prosseguir nos desafios. Você vai sucumbir diante deles. Mas quando você entender que a força que te sustenta vem do alto, vem de Deus, então você vai compreender que por maiores que sejam os desafios, Deus vai te suprir de força e coragem necessária para enfrentá-los. E é isso praticamente que Deus vai incentivar Josué aqui, do versículo 6 ao versículo 9. Olha o que ele diz, versículo 6: sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Tão somente, vejam que ele vai repetindo isso a Josué, tão somente, Josué, sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, e então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Mais uma vez, a voz de Deus vai repetir aos ouvidos de Josué: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas,
não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Meus irmãos, aqui nós temos uma fórmula de como enfrentar os desafios da vida. Precisamos enfrentar com força e coragem, mas é necessário entender que essa força e coragem não está em nós propriamente dita. Essa força e coragem é Deus quem nos supre, vem da parte de Deus. É Ele quem dá força e coragem para educarmos os nossos filhos, para criarmos os caminhos do Senhor, em meio a este mundo de trevas. Crianças da idade de 9, 8 anos, elas estão preocupadas em dancinhas no TikTok, e ficam lá, passando o tempo nisso. E como nós vamos ensinar aos nossos filhos que esses não são os valores cristãos que eles têm que seguir, mas que os nossos valores estão acima disso, são superiores a isso, e que o que importa não é você estar bem com o mundo ou com a condição que o mundo impõe a você para viver, mas é fazer a vontade de Deus. João 14, o texto que nós lemos, vai dizer isso, vai mostrar que aquele que ama o Pai faz a vontade de Cristo, aquele que crê em mim é aquele que faz a minha vontade, aquele que cumpre os meus mandamentos, conforme nós lemos. Esse que cumpre os meus mandamentos é de fato aquele que me ama. Nós não podemos trocar o amor que temos por Cristo por qualquer coisa deste mundo. Ele é o bem mais precioso que nós possuímos, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Mas para enfrentar este mundo é preciso ter força e coragem. Força e coragem. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra prometida. Só que Deus vai além aqui, apenas de estimular Josué com força e com coragem. Ele vai dar uma fórmula para Josué para que ele possa ser bem sucedido. E aí nós nos perguntamos, como é possível ser bem sucedido? Segundo os critérios do Senhor. Como é possível ter bom êxito naquilo que planejamos? Como é possível ter bom êxito naquilo que nos propomos a fazer? Quais foram os planos, os sonhos, as metas que você estabeleceu para este ano que se inicia? Provavelmente nós temos algumas metas neste ano, estabelecemos alguns princípios, alguns sonhos, mas para que você possa ser bem-sucedido, você precisa aprender esses passos aqui. Primeiro, tenha força e coragem para fazer cumprir aquilo que Deus preparou você para ser. Segundo, observe a vontade de Deus. Procure conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus é que cumpramos os seus mandamentos. Ele diz assim, olha Josué, tome cuidado de fazer, de cumprir toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, e não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então o sucesso na condução de Josué à frente deste povo é que ele observasse a lei do Senhor, e observar a lei do Senhor é saber qual é a boa vontade de Deus para a sua vida. Às vezes nós tomamos decisões sem refletir, decisões sem orar, sem meditar, sem buscar a orientação de Deus, e o que nós colhemos lá na frente? Frustração, decepção, engano, tristeza. Nós precisamos nos colocar e nos submeter à vontade de Deus e perguntar a Deus em oração sincera, Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida? O que o Senhor quer de mim? Dispor e perguntar qual é a tua vontade, revele a tua vontade. E aí ele diz, não cesses de falar desse livro da lei, medita noite e dia, para teres o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, e então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Jesus Cristo disse que sem Ele nós nada podemos fazer. Nós não podemos fazer absolutamente nada sem Cristo. E aqui é uma lição importante. Se nós quisermos prosperar em nosso caminho, nós precisamos ter uma vida com Cristo, ter uma vida de comunhão, de intimidade, para descobrirmos qual é a vontade do Senhor, para que os nossos ouvidos sejam sensíveis à tua voz.
e assim compreender qual é a boa vontade de Deus para a nossa vida. E mais uma vez, você vai precisar de mais força e de mais coragem. Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, e a promessa da presença contínua do Senhor, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ah, mas a vida cristã não é fácil, pastor. Há momentos que nós nos sentimos desanimados, não é verdade? Há momentos que nós sentimos cansados. Há momentos que nós sentimos exaustos e até vir à igreja se torna um fardo para nós. De fato, os desafios às vezes serão tão grandes que você vai ter momentos de desânimo, sim, é verdade. Mas aí nós precisamos nos lembrar da palavra de Paulo aos Coríntios, na sua segunda epístola, quando ele diz: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Se você se sente nesse momento de desânimo, prostração, inércia, lembre-se desse texto. Lembre-se que quem renova o nosso vigor é Cristo. Assim como as águias, lá em Isaías 40, renovam as suas forças, assim também o Senhor faz com aqueles que nele confiam. Deus renova as nossas forças, o nosso vigor, e Ele nos anima com força e coragem para enfrentar os desafios. Nós aprendemos, portanto, que diante dos desafios a primeira coisa é encará-los. Você precisa se dispor, dispõe-te para enfrentar os desafios. Você aprendeu que, por maior que seja o desafio, Deus sempre estará com você. Você aprendeu também que para enfrentar os desafios é necessário ter força e coragem. E agora, por último, é necessário agir. Levantar e agir. E é isso que Josué vai fazer a partir do versículo 10. Então, deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas, aos Gaditas, a meia tribo de Manassés, e disse: lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor. O Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá essa terra. Vossas mulheres, meninos e o gado, fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém, vós todos os valentes, passarei armados na frente de vossos irmãos, e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vos dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão. Então responderam Josué, dizendo: tudo o que nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviar iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim também obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés, e todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Meus irmãos, imaginem Josué, depois que tem esse encontro com Deus e Deus fala essas palavras de encorajamento, imagine como ele se levanta aqui para conduzir este povo. Ele levanta e ele vai tomar a iniciativa de um verdadeiro líder. Ele vai fazer o seguinte: olha, levantem, chamou os príncipes de cada tribo ali e falou assim: olha, levantem, porque nós vamos passar pelo meio do arraial, e preparem então com comida, porque daqui 3 dias nós vamos atravessar esse Jordão e vamos possuir a terra que Deus prometeu. Essa ação que Deus espera de nós. Deus não quer que nós ficamos sentados esperando o mundo acabar.
você é um agente de Deus para salgar este mundo. Você é um agente do Senhor para levar a luz de Cristo neste mundo que está em trevas. E você deve ser atuante neste mundo, no sentido de influenciar este mundo com a luz de Cristo, com o sal para o qual você foi preparado para ser nesta terra. Então Josué entende perfeitamente isso e ele vai agir agora. Ele vai levantar, ele vai conduzir este povo como verdadeiro líder. Havia 2 tribos e meias, Ruben, a tribo de Gade e meia tribo de Manassés, que iam ficar aquém do Jordão, enquanto os outros iriam, na segunda divisão que foi feita, possuir a terra da além do Jordão. Mas ele diz, aos soldados, aos homens daquelas 2 tribos e meias, que eles deveriam ajudar os seus irmãos, para que uma vez conquistados assim voltassem e repousassem, tivessem então descanso. Ele vai agir como um verdadeiro líder. E o que Deus espera de nós, meus irmãos, é que tenhamos coragem para agir. Toda essa preparação de Josué foi para que ele tivesse exatamente esta atitude de liderar, de conduzir este povo para herdar a terra prometida. E é isso que Deus espera de nós. Deus quer que nós saiamos em ação para a sua boa obra. E Ele nos encoraja a cada dia para isso, para sermos as tuas testemunhas, até os confins da terra, testemunharmos a respeito de Cristo. Aprendemos, portanto, meus irmãos, que é necessário força e coragem para enfrentar os desafios da vida, que Deus é a fonte de toda a força e coragem que necessitamos para prosseguir. E quando você achar que o seu desafio é grande, ou é muito grande, eu quero que você lembre de Cristo. Lembre-se de Cristo. Cristo enfrentou o maior e o pior de todos os desafios. Cristo, quando Ele veio ao mundo no final da sua obra na terra, Ele estava prestes a entregar a sua vida. Ele estava prestes a morrer sob o madeiro, morrer na cruz. E ao morrer na cruz, Ele vai enfrentar o maior desafio de toda a história, quando Ele levou sobre si o peso e a culpa dos nossos pecados. Quando Ele suportou sobre si toda a ira de Deus, que era destinada a nós. Ele fez isso no seu lugar. Ele fez isso no meu lugar. Ele fez isso para nos salvar, para nos redimir e para nos atribuir a sua justiça. E não pensem que foi fácil para Jesus. Ele era Deus, de fato era, mas Ele era homem também. Ele era 100% Deus e era 100% homem. E nós vemos quão grande foi esse desafio quando, momentos antes de ser capturado pelos guardas, Ele expõe o sofrimento profundo da sua alma enquanto orava e suava sangue, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não for possível passar sem que eu beba, que seja feita a tua vontade. Assim, por amor a nós, o povo escolhido de Deus, Ele enfrentou o maior desafio e morreu na cruz em nosso lugar para nos dar vida e vida em abundância. Então não imagine que o seu desafio é maior. Cristo já se portou o maior desafio que o nosso. Sigamos, portanto, o exemplo de Cristo. Deixamos a síndrome de Harry de lado. Ó céus, ó vida, ó azar. Pare de lamentar, irmãos. Parem de se queixar da vida. Vamos enfrentar os desafios que Deus propôs e vamos nos dispor à obra do Senhor. O mundo não acabou. Há muita coisa pela frente, há muitas pessoas para ouvir o Evangelho, há muitas pessoas para ouvir o testemunho de Cristo através da sua boca. Deus quer usar a sua vida, então se disponha, coloque como um instrumento nas mãos do Senhor e faça a luz de Cristo irradiar através de você, com força e com coragem. E quando o desafio se mostrar grande demais, lembre-se da palavra de Deus, dizendo a Josué, agora falando ao seu coração: não te mandei eu,
sê forte e muito corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que Deus nos dê força e coragem para enfrentar quaisquer desafios que nos sobrevierem, para a glória de Deus. Amém. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações.